Olá, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Mês de maio está se despedindo, hein, gente? Muito obrigado pela sua companhia em todo o país, você ligadinho na TV Evangelizar. Vamos juntos agora com nossos destaques do jornal de hoje. As chuvas provocam tragédia em Pernambuco. Deslizamentos levaram à morte famílias inteiras. Já são mais de 90 mortes confirmadas, quase 4.000 desabrigados. Faltam pouco mais de 24 horas para terminar o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E você, já fez a sua? Agora é hora de correr para ficar em dia com o leão. A guerra na Ucrânia, depois de 96 dias, ataques russos estão concentrados nos subúrbios de Severodonetsk, a maior cidade da região de Luhansk. O presidente Zelensky visitou Kharkiv e hoje deve pedir mais apoio ao bloco europeu. Reunidos em Bruxelas, os líderes do bloco devem confirmar mais o sexto pacote de sanções econômicas contra a Rússia. E o Pauta Aberta mostra hoje também para você como foi a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à cidade do Texas, onde ocorreu o massacre da semana passada, que terminou com a morte de 19 crianças e 2 professores. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. As fortes chuvas do fim de semana causaram mortes e estragos em Pernambuco. A tristeza toma conta, de toda a cidade. São muitas famílias aí que, além das casas, perderam pessoas próximas, pessoas muito queridas. O final de semana foi trágico para os moradores de todo o estado de Pernambuco. A chuvarada deixou rastro de destruição e morte por lá. Casas foram levadas pela enxurrada e pelos deslizamentos de terra. As fortes chuvas não deram trégua aos pernambucanos. O número de desabrigados chega a quase 4.000 pessoas. De acordo com informações oficiais, o número de desaparecidos até o momento gira em torno de 60 pessoas. O Jardim Monte Verde, bairro limite entre a capital Recife e Jaboatão dos Guararapes, é o principal ponto de buscas de desaparecidos. Só neste bairro, mais de 20 pessoas morreram soterradas e tiveram os corpos resgatados da lama. Segundo as equipes de buscas, ainda há várias pessoas soterradas no local. O desespero tomou conta dos moradores do Grande Recife, que continuam em alerta por causa da instabilidade do tempo e das consequências das fortes chuvas que afetam a região metropolitana e a zona da Mata de Pernambuco desde segunda-feira, dia 23 de maio. Milhares de famílias estão sendo removidas de áreas de risco e encaminhadas a áreas de abrigo. Várias entidades do estado, como Prefeitura do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Ordem dos Advogados do Brasil, Central Única das Favelas, a CUFA, a Arquidiocese de Olinda e Recife, shoppings da região metropolitana, o esporte e o náutico divulgaram canais para receber doações para as famílias afetadas. O projeto Recife Solidário está arrecadando colchões, alimentos prontos, cestas básicas e cobertores para doação. As contribuições podem ser feitas pelos telefones 81 9879 12705 e 81 3355 9412 e também pelo e-mail doacãorecifesolidario@gmail.com. A Prefeitura de Recife anunciou na manhã desta segunda-feira que as festas juninas estão suspensas. As festas de São João e São Pedro, tão tradicionais em toda a região, por lá em Pernambuco, elas estão suspensas justamente por causa dessas fortes chuvas que atingiram toda a região. Esse orçamento de 15 milhões de reais previsto para ser gasto com essas festas, ele vai ser redirecionado para atender as vítimas das enchentes. Ao todo, até o início da tarde desta segunda-feira, já estavam confirmadas 91 mortes, 26 pessoas desaparecidas. A gente destacou que são aproximadamente 4.000 desabrigados, mas pelo menos 10.000 pessoas atingidas aí com todos os estragos causados por essa chuvarada aí que atingiu Pernambuco, principalmente a região do Grande Recife. E de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 9 municípios da região metropolitana da capital Recife estão classificados com risco muito alto para chuvas e deslizamentos. Há a possibilidade de que as chuvas se intensifiquem nos próximos dias. E as fortes chuvas também causaram estragos em Alagoas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 10.000 pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas. Destas, mais de 2.000
estão desabrigadas e mais de 8 mil estão desalojadas em Alagoas. A cidade com o maior número de pessoas atingidas é São Miguel dos Campos, onde foi registrado também um afogamento. Vamos falar de imposto de renda. Amanhã, dia 31 de maio, termina o prazo para a entrega das declarações. Nos escritórios de contabilidade está uma correria geral. Você já entregou a sua? 5 milhões de contribuintes ainda não se livraram dessa tarefa e precisam acertar as contas com o Leão. No escritório da Luciana, os últimos dias antes do prazo final para a declaração do imposto de renda são de muito trabalho. Poucos clientes entregaram a documentação com antecedência. A gente já começou desde abril, aí, final de semana, trabalhar à noite para chegar. A nossa meta é hoje entregar todas. Para este ano, a expectativa é que sejam entregues 34 milhões de declarações. De acordo com a Receita Federal, até agora, 83% dos contribuintes já enviaram a documentação. Ou seja, pelo menos 5 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão. O problema de deixar para a última hora é que algumas situações exigem tempo. Uma das coisas que tem atrasado muito a entrega da nossa declaração são as pessoas que têm investimento em bolsa e aí não tem esse controle mensal. Falta de documentos de compra de imóveis, inventário. Algumas pessoas acabam não enviando tudo ou enviando partes porque acham que não é necessário. A declaração ela tem muitos detalhes, né? Então, quanto mais completa você colocar essas informações, menores são as chances de você cair numa malha fina. O contribuinte que não enviar a declaração no prazo estará sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto. E se você ainda não declarou, a dica da contadora é clara. Se você não reuniu a documentação, corre lá urgente, que ainda dá tempo. Né? Temos até amanhã, dá tempo, mas tem que correr. Corre coletar a documentação. É hora de correr mesmo, né? Porque falta um pouquinho mais de 24 horas apenas. Vamos falar de saúde. As autoridades em saúde no país estão em alerta. Casos suspeitos da varíola dos macacos estão sendo monitorados, né, pelas autoridades. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira. 2 casos de varíola dos macacos foram notificados no Brasil. Um deles no Ceará e o outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que também pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. De acordo com informações oficiais, os pacientes estão isolados e em recuperação e são monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita a coleta para análise laboratorial. A varíola dos macacos é um vírus que pode ser transmitido pelo contato com o animal de pessoa para pessoa. E ainda não se sabe qual animal mantém o vírus na natureza, embora os roedores africanos sejam suspeitos de realizar essa transmissão aí da varíola à população. É normal, quando as temperaturas caem, que a gente deixe de fazer algumas atividades do dia a dia, desde tomar água com mais frequência até mesmo ir à academia. Às vezes dá uma preguiça, né? Mas para salvar vidas não tem estação do ano e nem tempo ruim. Não deveria ter, ao menos, né? O EMEPAR precisa de doadores de sangue, pois nessa época do ano os estoques ficam muito abaixo do esperado. Veja na reportagem do Murilo Cardoso, direto de Cascavel. É só o tempo mudar, as temperaturas caírem um pouco mais, que os hemocentros de todo o país já sentem a falta dos doadores de sangue. Aqui no Paraná não é diferente, por isso o EMEPAR está convocando a população para ajudar a aumentar os estoques. O período de inverno é sempre um período preocupante para todos os hemocentros, porque a gente observa todos os anos uma queda significativa na doação de sangue. E muitas pessoas que agendam não aparecem, né? Não cancelam, não vêm doar sangue. Então é um período
que preocupa bastante os hemocentros. Nesse momento, a gente pode dizer que todos os doadores são extremamente importantes. Muitas vezes as pessoas pensam, eu sou A positivo, O positivo, sou muito comum, não vou. Mas temos que lembrar que esse tipo comum, a maioria dos pacientes também tem esse tipo sanguíneo. Então, nós precisamos também desses doadores da mesma forma que todos os outros. Então, é importante que todos os doadores venham doar. Lembrando que o agendamento pode ser feito pela internet, ou seja, você não precisa ficar horas aguardando em uma fila. O procedimento é tranquilo e, claro, ajuda a salvar vidas. Então, a doação é muito mais tranquila para o doador, porque ele vai ser atendido exatamente no horário que ele agendou. E aí, após 60 dias, o homem pode doar novamente, a mulher após 90 dias. Então, o homem pode doar 4 vezes no período de 1 ano e a mulher 3 vezes. Quem pode doar? Quem estiver em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, lembrando que 16 e 17 anos precisa ter autorização do responsável legal. Então, se ele não pode vir com o pai ou a mãe, ele pega a assinatura, nós podemos enviar por e-mail essa autorização, e ele tem que estar no hemocentro acompanhado de um adulto para doar. Vai até os 69 anos quem já é doador antes dos 60. Então, não pode começar a doar sangue após os 60 anos. Então, mas se já é doador antes dos 60, pode doar até um dia antes de fazer 70 anos. A Rosane é doadora há 3 anos e a maior motivação nesse gesto de amor é o sentimento de contribuir com o próximo. Na verdade, eu vim fazer um atendimento da minha filha no hospital e como eu sou doadora e uma pessoa do meu trabalho precisava de doação de sangue, eu liguei no Hemocentro e eles me falaram que no meu caso não tinha mais ninguém, eu podia vir fazer a doação agora, que eu não sou da cidade, mas eu venho regularmente fazer a doação. E foi bem tranquilo. A moça já falou que eu podia vir, pediu se eu estava bem alimentada e tal, eu já vim fazer a doação. Bom exemplo, que vale para todos nós. Anunciado pelo Papa Francisco como novo cardeal da Igreja Católica no último domingo, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. O anúncio foi feito no Vaticano. Além de Steiner, o Papa também nomeou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. A cerimônia de criação dos novos cardeais está prevista para agosto. Dom Leonardo Ulrich Steiner tomou posse como arcebispo de Manaus em janeiro de 2020. Além disso, Dom Leonardo já foi 2 vezes secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Hoje pela manhã, o arcebispo de Manaus falou sobre este anúncio. A nomeação de cardeal foi para mim uma surpresa, mas ao mesmo tempo também uma alegria, porque Papa Francisco mais uma vez se lembrou da Amazônia. A nomeação suscitou uma grande alegria na nossa região toda da Amazônia, porque todos pensaram que a nomeação de um bispo para cardeal era o cuidado do Papa Francisco para com a Amazônia. Nós todos da Amazônia somos muito agradecidos ao Papa Francisco por essa nomeação e nós vamos fazer todo o esforço para levar a efeito o que ele nos pede, querida Amazônia, e também o que foi decidido no Sínodo para a Amazônia. Nós agradecemos ao Papa Francisco e nos comprometemos a cuidar ainda mais da nossa querida Amazônia e nos comprometemos com uma igreja que seja cada vez mais sinodal, onde todos participam e todos sejam uma igreja profundamente encarnada, uma igreja que leve em consideração as tão diversas culturas da nossa região. Veja no próximo bloco a Mona Lisa do pintor Leonardo da Vinci, apesar de toda a proteção, sofreu ataque de vandalismo no Museu do Louvre, na França. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho na nossa programação aqui da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia em todo o país. A
A última grande cidade da região de Luhansk, Severodonetsk, no Donbass, leste da Ucrânia, ainda segue sob comando dos ucranianos, mas com toda a infraestrutura básica destruída. Já são 96 dias de guerra, os ataques são a cada momento mais fortes da região e não param. Neste momento de avanço russo, para a tomada por completa ali do Donbass. As forças russas, depois de dias de combates violentos na estrada entre Severodonetsk e Lysychansk, agora estão nos arredores, nos subúrbios de Severodonetsk, onde são registrados os combates mais violentos entre russos e as forças ucranianas, que resistem. As mortes de ao menos 2 civis foram confirmadas nesta segunda-feira por autoridades locais. Hoje é exatamente este ponto no leste do país considerado prioridade para as forças de Moscou, de acordo com palavras do próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Agora, pela manhã, em outra cidade, Melitopol, um carro-bomba explodiu. A cidade hoje está sob comando dos militares comandados por Vladimir Putin e, de acordo com Moscou, forças de Kiev teriam organizado o ataque no centro da cidade. Informações locais apontam que ao menos 3 pessoas ficaram feridas. Mais a norte, em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, os bombardeios voltaram já há alguns dias. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a visitar a cidade, na primeira visita oficial dele, longe da capital e arredores de Kiev. De perto, Zelensky viu os estragos causados pelos ataques que vieram por ordens de Moscou. Logo depois do presidente deixar a região, novos bombardeios atingiram Kharkiv. E hoje o ministro da Defesa da Rússia anunciou que destruiu uma fábrica de navios, mais a sul, em Mykolaiv. No campo da diplomacia internacional, em Bruxelas, reunidos, líderes europeus discutem a aplicação de um 6º pacote de sanções contra a economia da Rússia. A meta agora é determinar a suspensão da compra do petróleo russo. José Borrell, o chefe da diplomacia do bloco, está confiante para que essas sanções sejam confirmadas. Casos de exceção estão sendo estudados, como os de países como Hungria, Eslováquia e República Tcheca, que têm dependência quase que total do petróleo vindo da Rússia. Estão previstos em mais este pacote de sanções a retirada do maior banco russo, o Sberbank, do SWIFT, que é o Sistema Internacional de Pagamentos. Emissoras russas de TV também devem ser banidas da União Europeia. A gente segue com notícias internacionais agora. O presidente dos Estados Unidos esteve no Texas ontem para visitar a cidade de Uvalde depois do massacre que terminou na morte de 19 crianças e 2 professores. Joe Biden foi mais um a levar homenagens às vítimas dessa tragédia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou ao lado da esposa neste domingo Uvalde, pequena cidade do Texas que foi palco de um massacre em uma escola primária que deixou 21 mortos nesta semana. À medida que surgiam testemunhos de crianças que sobreviveram ao ataque, o presidente pedia ações para evitar futuros massacres em um país onde os esforços para endurecer regulamentações sobre armas de fogo falharam repetidamente. Como acontece após as frequentes tragédias do tipo nos Estados Unidos, o debate sobre o controle de armas de fogo voltou à tona. Importantes parlamentares expressaram um cauteloso otimismo neste domingo para avançar na discussão. Desde quarta, moradores da cidade de 16 mil habitantes compareceram ao memorial improvisado com 21 cruzes brancas de madeira instaladas na praça com os nomes de 19 crianças e 2 professores mortos. A vice-presidente Kamala Harris, que em meados de maio compareceu ao funeral de uma das 10 vítimas negras mortas em um tiroteio motivado por questões racistas em Buffalo, disse que não pode ser permitido que aqueles motivados pelo ódio separem ou assustem a população. O tiroteio em Uvalde é o pior nos Estados Unidos desde que 20 crianças e 6 adultos foram mortos a tiros em 2012 na Sandy Hook Elementary School em Newtown, Connecticut. Dias muito tristes, Lá no Texas, aí são muitos familiares sofrendo aí essas perdas depois desse massacre, depois dessa tragédia. Uma das pinturas mais famosas de Leonardo da Vinci, que está exposta no Museu do Louvre, na França, foi atacada domingo por um turista. Parece inacreditável, mas a Mona Lisa, imóvel ali na parede do Louvre, foi atacada.
Uma das obras mais valiosas do pintor Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, foi atacada. Um homem numa cadeira de rodas e que usava peruca jogou o que parece ser um pedaço de torta. A obra de arte não foi danificada porque tem uma placa de cristal que protege a pintura. Os seguranças expulsaram a pessoa do museu, apesar dele protestar em favor da natureza, enquanto era retirado do local. Ao longo da história, o quadro da Mona Lisa já sofreu ataques com ácido, spray, com tinta, pedradas e até foi roubado no ano de 1911. À época, a obra de arte, famosíssima, né, uma das mais famosas aí do mundo, ela foi recuperada 2 anos depois. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Passio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes 2 países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terra de São Francisco e Santa Clara. E também Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá até Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Vai visitar também a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Agora a gente traz um flagrante daqueles da vida selvagem para você. No Mato Grosso do Sul, enquanto nada pelas águas cristalinas de Bonito, um fotógrafo fica frente a frente com uma cobra sucuri no meio de um banquete que ela fazia. Tinha acabado de matar a capivara, olha só. A cobra foi flagrada por um fotógrafo quando mergulhava em águas cristalinas no Mato Grosso do Sul. O fotógrafo ficou a 1,5 metros de distância da sucuri para evitar um ataque animal. O que chama muita atenção é que a sucuri se alimenta, na maioria das vezes, de animais maiores do que ela, e o processo de digestão leva 20 dias para acontecer. Biólogos explicam que a espécie não é ágil na terra, mas embaixo d'água é extremamente rápida. E são encontradas apenas na América do Sul. A imagem é impressionante. Vamos de futebol agora com a vitória no clássico contra o Santos. O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Tem o mesmo número de pontos do Corinthians, que empatou ontem. Mesmo número de pontos também que o Atlético Mineiro. Veja os gols do fim de semana. No estádio da Serrinha, o Goiás recebeu o Bragantino e os visitantes saíram na frente com Arthur aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Nicolas empatou para o Goiás. Goiás 1, Bragantino 1. No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Ceará e saiu na frente com Caleri aos 8 minutos do primeiro tempo. O Ceará empatou aos 37 com Kleber, mas ainda no primeiro tempo, o São Paulo fez o segundo com Rodrigo Nestor aos 42 minutos. E Mendonça empatou no segundo tempo para o Ceará. Placar final no Morumbi, São Paulo 2, Ceará 2. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Juventude e os gaúchos saíram na frente com Vitor Gabriel. O Welison empatou para o Fortaleza. Fortaleza 1, Juventude também 1. No estádio Major Antônio Couto Pereira, e Igor Paixão fez o gol da vitória coxa branca. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Palmeiras e os visitantes saíram de campo com a vitória. Gustavo Gomes fez o gol do Palestra. Santos 0, Palmeiras 1. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Atlético Paranaense e o jovem Vitor Roque, de 17 anos, fez o gol da vitória do Furacão. Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o América de Minas e os visitantes saíram na frente com o Aloísio. O Timão empatou com Gustavo Mosquito. Placar final, Corinthians 1, América também 1. No estádio do Maracanã, Fluminense e Flamengo fizeram o clássico Fla-Flu. E o Flu saiu na frente com Germano Cano. O Flamengo empatou com Andréas Pereira e virou com Gabriel, o Gabigol. Fluminense 1, Flamengo 2.
E no Mineirão, o Galo enfrentou o Avaí, que saiu na frente com o gol de Morato. Hulk empatou para o Galo e Sacha fez o segundo. Galo 2, Avaí 1. E hoje, às 8 da noite, o Internacional de Porto Alegre recebe no Beira-Rio o Atlético Goianiense. O último jogo da 8ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa chegam embalados depois da classificação às oitavas de final da Sul-Americana. E a meta, do Internacional é voltar a vencer na competição para encerrar uma sequência de empates. O Atlético Goianiense busca melhorar o resultado para sair da zona de rebaixamento, lugar desconfortável para os jogadores de Goiânia. E o futebol paranaense vai ter um estreante na primeira divisão do ano que vem. O Aruco Esportes Brasil de Maringá garantiu vaga ontem na primeira divisão do Campeonato Paranaense ao vencer o PSTC de Cornélio Procópio pelo placar de 2-1. Vai jogar contra Atlético, Coritiba e contra o Foz, o Foz Futebol Clube. O Foz ontem também garantiu vaga na final ao vencer o Andraus Brasil por 1-0. E uma feira especializada no mundo das bikes trouxe a Curitiba curiosidade e as mais avançadas tecnologias aplicadas ao setor. Foi o programão de fim de semana para muitos apaixonados pela vida sobre duas rodas. A reportagem é da Vanessa Brolo. Olha só. As magrelas, como são carinhosamente chamadas, estão por toda parte. E os números comprovam esse sucesso. Segundo dados da indústria, antes da pandemia, eram produzidas 120 mil bicicletas por ano. Hoje são quase 1 milhão de bikes saindo das fábricas. E quem tem bicicleta precisa de acessórios, vestuário e está sempre em busca de novidades. Pensando nesse consumidor, essa feira em Curitiba apresentou o que existe de mais moderno na indústria. E o destaque foi para a tecnologia que acompanha as duas rodas. Gente, todo mundo já ouviu falar da bicicleta elétrica, mas você sabia que existe a e-bike? Pedi aqui para o Alisson, que é o organizador da feira, explicar para a gente qual é essa diferença. Essa, por exemplo, aqui é uma e-bike, é isso, Alisson? Aqui tem uma espécie de um gerador. Você, ao pedalar, você faz uma força aqui, um pedal, e ele compensa como se fosse 5, 6, até 10 vezes. Então, ao pedalar, você vai sentir que um mínimo de força que você faz, ele te compensa, te joga mais para frente. Então, ela é uma bicicleta que ela funciona só pedalando, porém ela se torna muito mais leve ao pedalar. Não tem aquela história de descer da bike na subida? Não, essa aqui você faz 100 km dando risada. Andando aqui pela feira, eu descobri essas bikes tipo retrô, olha que lindas. Parecem antigas, né? Mas não se engane com esse jeitinho. Aqui também tem muita tecnologia envolvida. Essas bikes, elas são gerenciadas por um aplicativo. A nossa proposta de bicicleta retrô, né, é que ela te dê o máximo possível de conforto. Então, aqui nós temos o aplicativo, né? Aqui você monitora os níveis de assistência, né? Aqui você pode pré-programar o estilo de pilotagem, né, ou de condução da bicicleta. Deixando sair de casa, deixa ela toda programadinha, é só curtir daí. E se tem tecnologia envolvida, os preços acompanham. Essa bicicleta de competição, por exemplo, custa R$65 mil e nem é a mais cara da feira, hein? Esse modelo especificamente, ele carrega toda a maior tecnologia que existe no mundo em relação a bicicletas, desde quadros de fibra de carbono, amortecedores inteligentes, sistema de câmbio eletrônico e componentes ultra leves e resistentes para aguentar competições de altíssimo nível, sem quebrar e sendo leves e eficientes. Essa daqui é a Fat Bike, por causa desse pneu gordinho. Ela foi idealizada inicialmente para ser usada na neve. Aqui no Brasil se adaptou aos mais diversos tipos de terreno, inclusive a areia da praia. E ela ainda tem uma outra vantagem. Muita tecnologia envolvida, mas para os amantes do ciclismo, além de ser meio de transporte, andar de bike é também um estilo de vida para aqueles que escolhem ter mais saúde no dia a dia. Para quem pedala não tem depressão, para quem pedala dorme bem, come bem. Então, assim, são vários benefícios, além de não gastar tanto com gasolina, que a gasolina cada vez está mais cara e quem pedala é mais feliz, né?
Para muitos, pedalar é a melhor terapia mesmo, e sem falar, nos benefícios à saúde. Com tantas novidades tecnológicas, pedalar, praticar uma atividade física para manter a forma pode ser ainda mais agradável e muito mais divertido. Obrigado pela sua companhia, ótimo finzinho de segunda-feira, a gente se vê amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.